Bom dia, nono ano, bom dia. Seguindo aqui, estamos numa quinta-feira, aula de História. Lembrando que na última aula, né, começamos o tema Revolução Francesa, e como é um assunto muito complicado, muito longo, muito extenso, foi dividido em duas aulas. Então hoje nós vamos segui-lo. Seguindo, se vocês bem lembram lá, a tomada de Bastilha, né, em 1789, é o considerado o marco da Revolução Francesa. E foi a partir dali, né, que se derrubou aquela monarquia absolutista e aí começou a se instaurar, né, um governo, digamos assim, revolucionário. Se tentou instaurar, né, que é a imagenzinha da tomada de Bastilha. Pois bem, gente, se vocês bem lembram lá da última aula, a Revolução Francesa, ela surgiu a partir do terceiro estado, né, que vocês lembram que o terceiro estado tinha a grande maioria da população, né, mais de 90%, e ali dentro desse bloco de gente, assim, tinha todo tipo de gente, né, que estava fora daquela sociedade da monarquia e do absolutismo, né? Então, tirando os aristocratas, né, e o clero, que era ligado à Igreja Católica, que era o primeiro e o segundo estado, todo o resto era o terceiro estado. Aí o terceiro estado incluía a burguesia, né? Vocês lembram? Os camponeses, lá os sem calças, né, os sans-culottes, pequenos comerciantes também, professores, pessoas de oficinas, né, e trabalhos mais, digamos, simples, assim, galera que não tinha grana. Então, o terceiro estado, ele tinha desde o burguês, que era dono de várias fábricas e tinha muito dinheiro, até o sem calças, o sans-culotte, que era o cara que era o morador de rua ali, que não tinha nada mesmo. Então, a partir desse momento que se iniciou realmente a Revolução Francesa, vai acontecer o quê? O terceiro estado toma o poder lá na França, né? Começa a tentar organizar o seu governo inspirado pelas ideias iluministas que vocês viram antes. Só que aí vai começar muito atrito entre eles, porque vocês perceberam que eram gente de todo tipo. Então, quando vão tentar organizar esse governo, eles vão começar a brigar entre eles para tentar organizar esse governo. Então, é por isso que a Revolução Francesa se estende ainda por vários outros anos, que nem a gente vai ver agora, nessa aula, tá? Começou com isso que a gente chama de Assembleia Nacional Constituinte, né? Uma assembleia é uma reunião de pessoas para votar alguma coisa, então uma Assembleia Nacional de pessoas de todo o país que estavam ligadas ao terceiro estado, constituinte, né? Para votar o quê? Votar uma constituição, votar algumas regras básicas que devem existir dentro de um país, tá? Lembrando que essa ideia de constituição ela vem lá do iluminismo, então essa assembleia ela vai tentar colocar em prática aquelas ideias iluministas que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então vocês conseguem perceber aqui no que está escrito um pouco da tentativa dessas ideias dessa tentativa de colocar em prática as ideias iluministas, né? Ó, decretar a abolição dos privilégios feudais, né, que eram aqueles privilégios lá da aristocracia, né, do segundo estado. Aprovou a Constituição Civil do clero, né, confisco, ou seja, tirar todos os bens e as terras que a Igreja Católica tinha. Lembram que era um grande poder, né, na época. E aquilo vai ser do governo, do Estado, tá? E publicar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Então, para tentar tirar aquela ideia de que se tu é filho de um aristocrata, tu tem mais privilégios do que um filho de um ferreiro, por exemplo. Essa é a tentativa inicial da Revolução Francesa. Vocês conseguem perceber bem aqui nessas práticas aquelas ideias do iluminismo, né? Que eram principalmente contra a monarquia, né, absolutista, a aristocracia e o clero, né? Então, essa tentativa dessa primeira Assembleia Nacional Constituinte, tentando votar isso. Então, aprovando uma Constituição para a França, né? Constituição é uma carta que está acima das pessoas. Aquilo, independente de quem for eleito um presidente ou até mesmo um rei, ele deve se submeter a essa Constituição, tá? Coisa que não existia numa monarquia absolutista, que nem vocês viram antes, que era a vontade absoluta do rei e da sua corte, ok, gente? E aí, né, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, defendia o direito à liberdade, à propriedade e à igualdade de todos perante a lei, que é aquela ideia bem do iluminismo lá que vocês estudaram, né, então se declara isso, ok? Uma violação desses direitos do homem e do cidadão considerado um crime, então, na época, e passivo de prisão, tá? Isso foi tudo declarado nesse primeiro momento, nesse primeiro governo ali, depois que eles derrubam a monarquia no início da Revolução Francesa. A Constituição, então, de 1791, o governo passou de uma monarquia absoluta para uma monarquia constitucional, ou seja, um rei, é um monarca que tem que obedecer à Constituição, tá? Não é só absoluto, não é da vontade dele, tá? O voto censitário, ou seja, o voto
Importante, o voto só tem direito a voto se tu tem determinada renda. Eu tenho determinada renda, né? Eu tenho determinadas posses, eu tenho determinado dinheiro, e daqui para cima eu posso votar. Os mais pobres não podem. Então vocês já percebam aí já o início de um problema que vai acontecer aí, porque é o terceiro estado, né? E o terceiro estado engloba todos aqueles grupos de pessoas que a gente viu. E manteve-se a escravidão nas colônias, tá? Muito importante. Enquanto lá na França, né, durante o processo de Revolução Francesa, eles declaram os direitos do homem e do cidadão, nos outros países aqui, no caso da América, que eram colônias da França, como existiam alguns, eles mantiveram a escravidão, tipo, para nós aqui a gente vai declarar, né, isso, e para os outros lá, não, mantém-se como tá. Então vocês já estão vendo aí alguns problemas do processo da Revolução Francesa acontecendo, tá? A monarquia constitucional durou, então, ali seus 2 anos, né? Acabou continuando sendo uma monarquia, acabou tendo um rei, apesar da, né, todas as ideias da Revolução Francesa ser contra a monarquia, acabaram aprovando a ideia de um rei. Então, teve um rei, né, que foi declarado rei, que deveria se submeter a uma constituição, não mais um rei absoluto, como existia antes. E aí, claro que isso foi aí uma tentativa de alguns grupos lá do terceiro estado, como a burguesia, tá, principalmente, para continuar mantendo algumas coisas, sabe, mudando sem mudar muito. E aí algumas lideranças populares começaram a aparecer. Populares, quando se coloca populares aqui, significa pessoas que são das camadas mais pobres da sociedade, tá? Então vai ter esses nomezinhos aqui que vão ser bem importantes, ó, que é o Danton, o Marat e o Robespierre, principalmente o Robespierre, tá? Guarda um pouco esse nome aí na cabeça, tá? E alguns partidos políticos começam a surgir na Revolução Francesa, tá? Porque antes, se tu tem uma constituição, tem algum tipo de votação, vão começar a se formar grupos que vão criar essa ideia dos partidos políticos, tá? A gente vai ver um pouco mais adiante quem são eles. Ok? Então, os partidos, tá? Girondinos representavam a alta burguesia, os caras com grana mesmo, os grandes donos das fábricas lá, lembram que sempre que queriam conseguir alcançar o poder político, mas não tinham porque não tinham sobrenome, mas agora tu tira fora a aristocracia, eles começam a tentar controlar esse novo governo da Revolução Francesa, tá? Então eles defendiam posições moderadas, assim, muda, mas não mudando muito, né? Esses são os girondinos. Os jacobinos, né, que representavam já os pequenos artesãos, alguns operários, né, pessoal mais uma classe média, assim, né, que defendia algumas posições um pouco mais radicais, como está dito ali. E o terceiro, a planície, né, em alguns lugares se chama de pântano, que representava um outro tipo de burguesia, assim, que era um pessoal que ficava meio como é que eu posso dizer, no meio de campo, assim, sabe? A oposição grande era os girondinos de um lado e os jacobinos do outro, tá? E aí eles vão começar várias discussões, vão começar a criar várias tretas entre eles mesmos, né? Então, aí a convenção desses partidos, ele declara o fim da monarquia e e aí, de uma vez, o estabelecimento da república, né? Conforme alguns já viram aí, essa ideia da república que o representante, o governante, ele é eleito, né, pelo povo que ele vai governar, tá? Que é uma ideia bem diferente da monarquia. E no início, aquele partido primeiro ali, o da alta burguesia, os girondinos, né? Eles tentam deixar essa república assim e tentam, ó, vamos acabar com a revolução agora. A gente criou um novo governo, a gente tem esses partidos, a gente vai ter agora uma república que vai ser eleito, né, um representante, e aí deu, acabou a Revolução Francesa, acabou, para nós tá bom, tá, fomos até aí. Aí eles julgam e condenam o antigo rei, né, que tentou fugir, vocês lembram da última aula, condenam a guilhotina, tá, guardem essa palavra guilhotina na cabeça, que vai ser bem importante, tá, e aí teve uma série de problemas nesse primeiro governo aí dos girondinos, tá, então teve algumas guerras ali que a França se meteu, que não deu muito bem, a crise econômica que tinha lá antes da Revolução Francesa ainda continuou. Então, com esse cenário, com esse contexto, assim, os jacobinos, que eram a oposição, começaram a ter cada vez mais apoio, e a partir dos votos, a partir da República, eles tomam o poder, eles, né, os jacobinos, em 1793, tá? Principalmente pela figura do seu líder Robespierre, tá? Aqui um quadro retratando a execução do antigo rei absolutista, né? Que foi para a guilhotina, que é um instrumento que a gente já vai ver qual é. Aqui alguns outros líderes, tá, ali dos jacobinos, muito importante. Aqui o Robespierre, que é o principal líder, que vai
governar, agora que os jacobinos tomaram o poder, ele vai governar a França. E por muito tempo se considerou esse período como regime do terror. Por que regime do terror? Vamos ver aqui. Robespierre assume, né, como eu disse já, e quando os jacobinos assumem o poder, né, o país estava numa crise, guerra com outros países, revoltas populares, né, e a crise econômica, a fome, a alta dos preços, todo esse tipo de questão está ligada a uma crise econômica, né. Então, para se manter no poder, o Robespierre, que é o líder dos jacobinos, né, passa a exterminar todos os que fossem considerados inimigos da revolução. Ou seja, qualquer pessoa que critique de alguma forma o que está sendo feito no processo da revolução, que agora continua, né, com os jacobinos, pode ser considerado inimigo e pode ser, inclusive, executado, tá? Pode ser condenado à morte. E para isso eles usavam esse instrumento ali chamado guilhotina e usaram bastante, tá? Então ele colocou em prática ali uma redistribuição da propriedade, né, principalmente da igreja que foi tirada, terras, começar a redistribuir para alguns camponeses pobres, porque os jacobinos, como vocês viram antes, eles representavam essa classe média e esse povo um pouco mais pobre, né, da Revolução, diferente dos girondinos, que era a alta burguesia, e começa a se criar algumas leis, começa a se distribuir, doar algumas terras para esses camponeses pobres, né, para tentar combater toda essa crise econômica e essa fome que estava acontecendo, ao mesmo tempo em que perseguia seus inimigos fervorosamente, né. Qualquer pessoa que criticava esse novo governo, agora dos jacobinos, poderia ser condenado à morte, né, como traidor. Então vocês estão vendo aí uma imagem da guilhotina, que é essa estrutura de madeira com uma lâmina lá na ponta, né. O sujeito ali era colocada a cabeça dele aqui, e era presa, né, e essa lâmina aqui, ela descia numa velocidade bem alta e pof! Então caía num cestinho ali a cabeça daquele que era considerado inimigo da Revolução. Ok, gente? Então esse é um novo momento aí da Revolução Francesa. E aí, como vocês imaginam, o pessoal lá, os girondinos, eles não vão deixar muito barato, então eles vão tentar reagir, tá? Porque o Robespierre, inclusive, estava tentando confiscar, tirar alguns bens da própria burguesia, tá? Então, quando eles conseguem ter essa reação, que é chamada dessa reação termidoriana, tá? Doriana, não é a manteiga, tá, gente? Eles conseguem tirar o Robespierre, tá, do governo e ordenam também a sua morte na guilhotina. Por isso que vocês viram aquele vídeo na semana passada em que tinha, quem conseguiu ver, né, que tinha muito sangue, muita guilhotina, muita lâmina jorrando, algumas cabeças voando, né, porque isso fez parte durante esses quase 10 anos do processo, quase 10 anos, tá, gente, da Revolução Francesa, que vai criar essa transformação. Uma nova Constituição, né, o retorno da alta burguesia ao poder, uma nova Constituição elaborada em 1795, e aí foi mantida ainda a República, não voltou alguma monarquia. O voto, de novo, voto para quem tem renda, reparem na relação à alta burguesia, que é que quem vote na República tenha de uma renda para cima, tá? Essa é a relação ali dos girondinos que agora retomaram o poder novamente e executaram o Robespierre, né? Então aconteceram vários conflitos lá, né? Aqui tem uma imagem retratando, porque não foi assim, os jacobinos que tinham tirado e seu líder tendo sido executado, eles não deixaram assim, deixaram barato, também tentaram uma reação. E aí eles começaram a fazer alguma espécie de negociação nesse processo, porque a violência era muito grande, tá, nesse período. E aí criaram esse governo chamado de o Diretório, né? Então não vai ter um presidente, não vai ter um rei, mas vai ser um conselho de 5 membros, né? Que é isso que se chama o Diretório, que vai ser eleito para exercer, para conduzir o governo e exercer o poder durante um mandato de 5 anos, né? Então aí ele se aliou um pouco do exército, a alta burguesia, algum pessoal dos jacobinos, que depois que o Robespierre foi executado, que meio que já baixou um pouquinho a bola, porque a violência estava muito grande. E aí se governa, né, nesse período final da Revolução Francesa a partir do Diretório. E aí nessa questão do Diretório surge essa figurinha muito importante aqui, que vocês talvez já tenham ouvido falar, que é o Napoleão Bonaparte, que era um militar que, né, ficou muito famoso por ter liderado várias batalhas do exército francês em outros países, e ele acaba chegando lá e seguindo uma carreira política, e com esse apoio do exército e apoio da população, né, por causa da sua fama na época, o levaram a assumir o poder, e daí a Revolução Francesa termina com
o governo de Napoleão, que é o que eu estou pedindo para vocês pesquisarem um pouco ali na última atividade que está indo aí junto com essa aula. Beleza, gente? Bem complicado, né? Então, os resultados da Revolução Francesa, né? Se espalhou toda essa ideia de tirar uma monarquia, tirar a aristocracia e diminuir o poder da igreja, acabou se espalhando por vários lugares no mundo, né? E aquelas ideias ali que eram bem do iluminismo, né, acabaram se espalhando junto, porque a Revolução Francesa foi uma tentativa de colocar em prática essas ideias do iluminismo, né? Então, a Revolução Francesa ela vai inspirar, né, e vai influenciar a independência do Brasil e todas as independências aqui na América Latina, na América que fala em espanhol, assim como vai inspirar também, porque aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo, a revolução que levou à independência dos Estados Unidos, ok? Depois disso, vários movimentos de luta contra algum poder de monarquia ou algum poder nesse sentido vão ser inspirados pela Revolução Francesa. Para nós, o mais interessante é o caso da Guerra dos Farrapos, né, que é aquele feriado que comemoramos em 20 de setembro, que foi quando Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina se uniram para tentar se separar do Brasil, que era o Império, tá? Toda essa ideia aí da Guerra dos Farrapos, ela foi diretamente influenciada pela Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa começa em 1789, a Guerra dos Farrapos começa em 1835, uns 45, 50 anos depois, tá? Inspirado. E várias coisas que os farrapos tentam colocar em prática na época tem a ver com aquilo que foi colocado em prática na Revolução Francesa. Um exemplo, a libertação daqueles que eram escravizados. Outra ideal dos farrapos, né? O Brasil na época, em 1835, lá era uma monarquia, tá? Ainda não quase sendo comandada pelo Dom Pedro II. E aí a Guerra dos Farrapos, né? Tenta criar uma república, que vai ser a República Rio-Grandense, que vai ter esse hino que virou o hino depois do Estado do Rio Grande do Sul, onde tu vai eleger os seus líderes dentro daquela ideia de democracia, ok, gente? Beleza? Então, em linhas gerais, essa é a segunda parte da aula da Revolução Francesa. Tá? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí. Depois eu vou pedir para vocês um feedback aí das videoaulas e continuamos conversando, tá? Um abraço para vocês e até mais. De novo, um abraço para vocês e até mais.